Então, vamos relembrar um pouquinho primeiro o que é subespaço geral por vetores, né? Ok. Ok. Bom, lembrando, né? Vermos os vetores em R3, digamos em R3, digamos V1, V2, V1, V1, digamos que seja V1 igual a 1,2,3, né? E V2, copiar aqui para aproveitar. Digamos que eu tenho outro vetor, né? Os dois. Por exemplo, tem dois vetores. U, conjunto. A gente vai denotar assim, né? Colchetes. V1, V2. Esse conjunto é um conjunto, né? Deixa eu ver aqui. Centralizar. É definido assim, né? Como o conjunto de todas as combinações lineares entre esses dois, né? Tá mais ou menos assim, né? São vetores do R3, são combinações deles, né? Então, a cara de qualquer elemento aqui são vetores V, que estão em R3, ok? Pertence a R3 e que tem essa cara. São vetores V, né? Que estão em R3, tais que V se escreve, Ctrl+C, Ctrl+V, é igual a uma combinação desses dois. Quer dizer, alfa V1 ou x vezes V1 mais y V2, tá? Isso é a definição, tá? Ok? Vamos fazer exemplos agora. Esse aqui, né? O conjunto é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial gerado por V1 e V2, né? Ele é um subespaço vetorial, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer exemplos mais em concreto, tá? Ok? Quer dizer, todas as combinações de V1 e V2. Quer dizer, todos os múltiplos de V2, somando com todos os múltiplos de V1, tá? Isso vai me dar, nesse caso, vai me dar uma cara de um plano, tá? Ok? Nesse caso, tá? Agora vamos fazer outros exemplos, mas para isso, vamos voltar nesse assunto aqui. Interseção de subespaços vetoriais, tá? Bom, o que é a interseção, né? Se você não lembra, vamos colocar como problema. Se U for igual, digamos, um conjunto qualquer de, vamos colocar de R3. Digamos que seja um espaço vetorial, claro. Então, são pontinhos x, y, z, que pertencem a R3. Estão aqui em R3. Ok? Esse é um vetor em R3. Tá ok? Digamos, se ele satisfaz isso, x mais y menos z
igual a 0. Aí tem. E digamos que eu tenho outro conjunto parecido com ele, em R3. Digamos que tenha isso, 2x aqui. Okay? Encontre o inter V. O inter V. Bom, qual a definição de interseção, né? Isso talvez você já viu em algum momento, em algum lugar. Mas se você não lembra, não tem problema não. A gente vai lembrar para vocês. Solução. Por definição, como é a interseção? Por definição, a interseção é nada mais que... Bom, deixa eu pensar aqui. Primeiro, são elementos que estão em U, quer dizer, satisfazem isso, e são elementos que estão em V, quer dizer, também satisfazem isso, tá? Então, a definição é nada mais que, nesse caso, é mais fácil de colocar, o inter V é igual ao conjunto de pontos, olha, nesse caso, os dois são elementos R3, tá? Então, deixa eu ver, são elementos que estão em R3, ok, tá ok. Veja, ok, são elementos que estão em R3 e que satisfazem essa equação e satisfazem essa equação. Simples assim, tá? Nesse caso, né, quando temos espaços vetoriais, é muito mais simples, tá? Tá bom? É isso. Tá bom? Não tem nada demais, tá? É só isso. Ok? Então, é só isso. Não tem que fazer mais nada, tá bom? Agora, vou fazer uma coisa a mais. Vou acrescentar nesse problema o seguinte, tá? Seja U e V, encontre o inter V, né? E encontre geradores, tá? Deixa eu ver, cadê? Sim, isso mesmo. Além disso, encontre um conjunto de geradores de o inter V. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Sabe o que eu quero dizer? Bom, o que eu quero dizer é assim, veja, o inter V deu um conjunto assim gigantão, mas eu quero vê-lo como se fosse um conjunto assim, entre colchetes, tá? De tal forma que eu consiga vê-lo como se fosse um conjunto gerado por alguns vetores, tá? Vamos fazer aqui com calma, tá bom? Ok? Então, já tenho o inter V, ok? Bom, o que significa o inter V? Significa, são pontos de R3 que resolvem essa equação e essa equação, ok? Então, para continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar alguma variável aqui, tá? E para estar isolando uma variável, é melhor fazer o seguinte, tá? Pegar essas duas equações, tá? Veja, esse conjunto satisfaz essa equação e essa equação. Afinal de contas, simplesmente, esse conjunto é um conjunto que resolve essas duas equações. Quer dizer, resolve um sistema de equações, nesse caso homogêneo, né? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Para isso, resolvemos o sistema. Então, vamos colocar um sistema aqui. Esse aqui. Resolvemos o sistema. De novo, vocês estão vendo? De novo, temos que trabalhar com sistemas, tá? Mas isso também
me leva a matriz. Eu vou pegar a matriz ampliada. Nesse caso, tem 4 colunas, tem 2 linhas. E vou fazer algumas contas aqui. Eu prefiro fazer desse jeito, antes que estar isolando uma variável. Às vezes é fácil, tá? Você isolar uma variável, tá? Aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem -1. Aqui 0. Então, vamos fazer operações elementares e deixar isso na forma escalonada, tá? Bom, eu vou tentar fazer. Algumas vezes, vou fazer muito mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui. Então, fazendo operações elementares, eu sei que posso eliminar esse aqui, ok? Deixa eu ver. Vou colocar, então, aqui uma matriz, que não tenha colchete. Seria uma coluna só. Ok, vamos fazer algumas operações elementares, tá? Opa, esqueci aqui, então. Aí está. Então, vamos fazer aqui, operação aqui, linha 2. De jeito, tá? Tem que fazer operações em linha 2, setinha, linha 2, menos 2 vezes, né? Linha 1. Né? E assim vou eliminar esse aqui. Então, isso vai ficar como? Bom, esse aqui vai ser modificado. Ok. 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. Né? Menos 1 mais 2, perdão, menos 1 mais 2. Por que mais 2? Menos com menos dá mais, então menos 1 mais 2, 1. E 0 mais 0, 0. Já está na forma escalonada, tá? Nesse caso tem solução. O sistema tem solução. E, aliás, quantas soluções vai ter? Única, uma solução única ou infinitas? Muito bem, Rafael. Infinitas. Todo mundo concorda? Matheus Gomes disse infinitas. Isso, tem infinitas soluções. Por quê? O posto da matriz ampliada, posto da matriz ampliada é 2. Posto da matriz de coeficientes, 2. Mas o número de incógnitas são 3, tá? Então, tem infinitas soluções, tá? Ok. Ok. Se você observa aqui nessa última equação, menos 1, eu vou fazer, tá? Deixa eu fazer com calma. Então, essa última expressão, uma vez que está escalonada, uma vez que já está escalonado, eu posso fazer o seguinte. Temos assim o sistema equivalente. Bom, isso me dá um sistema, correto? Então, deixa eu colocar meu sistema aqui. O sistema vai ser algo parecido com isso. Isso aí. Vai ser parecido. Então, seria aqui, x mais y menos igual a 0. E aqui seria, não tem isso? Não tem isso. Deixar um pouquinho ali à direita, ok. Aí. Seria assim, menos 1 aqui, menos, e aqui mais, né? Isso. Esse seria o sistema que eu teria, ok? Posso até deixar na forma escalonada reduzida. É bom deixar na forma escalonada reduzida às vezes, tá? Bom, mas aqui, acho que aqui tá bom, já é suficiente. Então, assim, veja, eu vou considerar agora algumas variáveis para ficar em função das outras, tá? Ok? Nesse caso, y, veja, dessa última equação, y é igual a z, concorda? Dessa última equação, certo? Dessa última equação. Esse z passando por outro lado, menos... Então, veja, se eu deixava de uma forma escalonada reduzida, ficava mais limpo, mais fácil de entender isso. Mas também não é muito problema aqui, não. Aqui eu tenho y igual a z, tá? Ok. Então, ok. Então, essa última equação
nos disse isso, né? Que y igual a z. E em cima, e aqui a primeira equação. Então, vou fazer devagar, tá? Muito legal. Tá? Y igual a z, correto? Então, deixa eu ver. Assim. Então, portanto, veja. Temos o que a gente tem, né? Vou copiar esse aqui, para que você não... Eu estou copiando, tá, por enquanto. Opa. Veja, portanto, o inter V era o conjunto de pontos que satisfaziam essas duas equações. Eu lembro que eram as duas equações. Bom, então, agora, bem, essas duas equações se transformaram agora nessas duas equações, tá? Quer dizer, nesse caso, igualzinho aqui. Vou colocar uma vírgula aqui melhor. Aí. E essa última se transformou em y igual a z. Y igual a z. Ok? Ok. Eu podia ter feito mais operações. Aliás, é melhor, tá, às vezes, fazer mais operações elementares, até deixar no máximo, tá? Bom, só para que você veja o que acontece agora. Então, isso aqui, veja só, agora o que eu vou fazer? É que y igual a z, eu vou substituir aqui, tá? Vamos ver. Então, passo a passo, vou fazer tudo bonitinho. Y igual a z, então vou sumir com essa. E então, y igual a z. Então, aqui seria z. Correto? Bom, então, continuando. Ok, y igual a z, então isso aqui é zero. Deixa eu ver aqui, esqueci, né? Y igual a z. Y igual a z, e isso aqui vai ficar z menos z, né? Ok? E aqui, então, z menos z dá zero. Deixa eu colocar aqui o outro. Eu não posso ignorar a minha resposta. Ok, o que eu tenho? Todo esse tipo de conta a gente poderia evitar quando você deixa na forma escalonar reduzida aqui, tá? Ok, então, você tem y igual a z, você tem isso, x igual a zero, pronto. Aí está. Então, todas essas equações aqui que você estava vendo, se reduziram a isso. Ok? Então, agora, posso colocar aqui. Vou copiar e colar agora. Bom, então, essa informação que eu tenho aqui diz o quê? Que x tem que ser zero, que y tem que ser igual a z. Então, deixa eu colocar ou z ou y. Então, eu vou colocar y, tá bom? Então, essa informação já foi utilizada aqui. Então, tira. Aí está. Tá bom? Bom, tá bom? Tá vendo? Essas duas equações foram transformadas, tá? Olha, eu estou fazendo aos poucos, passo a passo. A primeira equação, afinal de contas, ficou como x igual a zero, tá? X igual a zero. E esse aqui, y igual a zero, tá? Ok. Agora, essas informações, coloquei aqui. Ok? O x vale zero. Y vale z. Quer dizer, aqui, y e y são a mesma coisa, tá? Ok. Bom, aqui agora, vou fazer o seguinte, copiar e colar. Veja, para que um elemento esteja em R3, cada numerinho que está vendo aqui tem que ser um número real, tá? Quer dizer, y é um número real, tá? Um número qualquer. Então, o que eu vou fazer? A partir daqui, veja, posso deixar em evidência o y, tá? Veja se você concorda comigo. Eu posso fazer isso aqui. Você concorda? Que y vezes esse vetor me dá esse vetor. Concorda? Sim ou não? Tá tudo bem? Certo? Ok? Ok. Então, para que fique na cara de, como eu quero encontrar que o inter V seja como se fosse um espaço geral por vetores, veja, y é um número qualquer, tá? Veja, aqui é um número qualquer. Então, aqui vou acrescentar essa informação. Opa.
onde y não é qualquer coisa, senão é um número real, tá? Um número real. Vou aqui, aí está, tá bom? Agora, o que é isso agora? É o conjunto, se você vê, já vamos esquecer um pouco isso aqui, esse conjunto U inter V é o conjunto de números, não, perdão, vetores multiplicados por Y, onde Y é um número real. Quer dizer, se você observar bem, é o conjunto de múltiplos desse vetor, tá? Múltiplos desse vetor. Quer dizer, se Y vale 1, por exemplo, aqui será 0, 1, 1. Se for Y vale 0, aqui será 0, 0, 0, claro. Se Y vale 1, aqui seria 0, 1, 1. Tá? Nesse conjunto está o 022, o 033, o 044, o 055, e assim vai. Tem um monte de elementos aqui. Todos os múltiplos, veja, número, um numerinho, vezes esse vetor. Tá? Esse conjunto poderia ter uma notação bem diferente. Tá? Deixa eu ver aqui em cima. Veja, aqui, por exemplo, tivemos um exemplo, né? Esse conjunto é o conjunto gerado por múltiplos desse vetor mais múltiplos desse vetor. Se você pensa direito, esse conjunto agora, o inter V, é múltiplos de 0, 1, 1. Quer dizer, a gente pode escrever assim. Múltiplos assim. Por quê? Porque essa notação que você está vendo aqui significa todos os múltiplos desse vetor. E é isso que eu tenho aqui. Eu tenho isso, tá? Isso que eu tenho aqui, tá? Tá bom? Tá bom? Então, o inter V é o conjunto gerado por esses vetores, tá? Por esse vetor, na verdade, esse único vetor, tá? Agora, vou fazer um pequeno desenho em dimensão 3, tá? Para que fique claro, tá? Vai ser vamos recorrer de novo para o nosso GeoGebra, porque não tem o quadro aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ao nosso quadro. Tomara que tudo dê certo agora. Isso. Aqui está o GeoGebra. Daqui a pouquinho eu respondo. Rafael sempre está me perguntando. No vetor V não mexe, não? Deixa eu ver o que você perguntou. No vetor V. Esse aqui, conjunto, tá? Os elementos dele satisfazem essas duas equações aqui. Essa equação pertence a U, essa pertence a V. Tá? Eu somente fiz um escalão, deixei na forma escalonada. Se eu deixava na forma escalonada reduzida, ficava muito mais simples de enxergar as coisas, tá? Quando eu fazia na forma escalonada reduzida, esse aqui vai ser mexida, como você falou, tá? Essa equação também fica alterada. Nesse caso, não ficou alterada, tá? Não ficou alterada. Mas no final, afinal, ele ficou alterado aqui, ó. Tá bom, Rafael? Ok? É bom deixar na forma escalonada reduzida esse sistema, tá? É bom deixar, tá? Aí fica mais limpo as coisas, tá? Então, de qualquer forma, você tem que deixar na forma escalonada reduzida e reduzir essas duas equações. Você pode ter mais equações, claro, tá? Você pode ter mais equações aqui, com mais variáveis, tá? Então, você deixa na forma escalonada reduzida, fica melhor. Ok? E o resultado dessas equações, você transforma. Essas duas que eu tinha, eu transformei em outras duas equações. Afinal, foi essa. Ok? E esses valores eu coloquei aqui. Ok? Bom, agora vamos ver o que deu aqui, né? Ok. Tá bom, Rafael. Isso. Vamos ver aqui. Ok, bonzinho aqui nosso programa. Ele desenha a figura do conjunto U. Esse é o conjunto U, tá? Vou colocar um... Ó, já está com um azulzinho. Esse é o conjunto U, tá? É um plano, tá? Ok? Aí está. Só que não dá para ver, né?
Aí, esse aqui, U. Bom, esse é U. Bom, agora vamos pegar o conjunto V. Então, vamos pensar. Esse U, esse conjunto assim sozinho, dessa forma, é um conjunto, é um plano, na verdade, tá? Isso representa um plano. Agora, o conjunto V, se você vê a equação, vamos ver a equação dele. É outro plano. Vamos colocar outra cor. Vamos colocar V. E vamos colocar outra cor. Aí. Veja, então são dois planos, tá? Se você vê, são dois planos. Dois planos que vão se cortar em algum momento. Tá? No espaço tridimensional. Imagina duas folhas, né, de papel se cortando. Ok? E essa linha que você vê aqui é a linha da interseção. Quer dizer, são elementos que pertencem ao plano U e elementos que pertencem ao plano V. E, afinal, a interseção são elementos que pertencem em ambos. Ok? Ok. Então, essa informação que a gente conseguiu agora, que seria essa, vamos lá, aqui, que U inter V é gerado por esse único vetor. Isso significa, veja, a interseção deu uma reta, quer dizer, isso que concorda com o que a gente está vendo. Ele gerado por um único vetor, gerado por esse único vetor 0, 1, 1, tá? A interseção deu uma reta, tá? O vetor 0, 1, 1 deve estar por aqui. Então, essa reta são todos múltiplos desse vetor 0, 1, 1. Ok? Aí está a reta, dá para ver a interseção desses dois planos. Tá bom? Vou deixar por enquanto o GeoGebra. Ok. Eu vou brincar mais um pouquinho. Ok. Então, nós encontramos os geradores de U inter V. Ok? Mas podíamos ter encontrado os geradores de UV também, tá? Enquanto os geradores de U inter V, vírgula, de U e V. Então, vamos ver se você entendeu o que a gente está falando, né? I, V. Vamos lá? Então, eu já encontrei os geradores de U inter V. Aqui está. Ah, tá, deixa eu ver. Eu encontrei o espaço gerado por vetor 1, tá? Então, vou deixar eu escrever aqui. Então, agora, está finalizando essa parte. Assim, um gerador da interseção é esse vetorzinho aqui. Por que eu falo um gerador, né? Eu falo o gerador, tá? Não estou falando o gerador, estou falando um gerador, tá? Por quê? Porque qualquer múltiplo dele também gera esse mesmo conjunto, tá? Qualquer múltiplo dele vai gerar esse conjunto, tá bom? Bom, agora encontremos os geradores de U. Ok? Como que a gente vai encontrar? O gerador de U. Bom, quem é U, né? Lembrando quem é U. Cadê U? U estava aqui em cima, né? Somente U. Como que a gente vai fazer? Bom, do mesmo jeito. Veja que desta vez U só tem uma equação. A interseção tinha duas equações, tá? Agora essa tem somente uma equação, tá? Então, vou continuar. Toda vez que você veja U assim escrito, dada por uma equação, é fácil continuar. Vamos lá, vamos continuar, tá bom?
Nesse caso, eu teria que resolver, deixar essa equação na forma escalonar reduzida. Mas, eu sei que a forma escalonar reduzida disso aqui vai ter uma linha, uma única linha, tá? Muitas vezes, aqui é mais fácil deixar em evidência uma letrinha, tá? Então, deixa eu ver como que eu faria. Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. No outro caso, eu tinha duas equações, lembra? Então, daqui eu posso isolar Z. Posso deixar, por exemplo, Z assim. Z igual a tudo isso. Concordam, né? Z é igual, passando o Z para o outro lado. Então, deixa eu fazer assim melhor. Vamos ver. Aí. Z é igual a X mais Y. Concordam? Eu acho que vocês concordam. Tudo bem? Quando você tem poucas equações, é bom mexer aqui mesmo, tá? Ok? Quando você tem mais de uma, faça na forma escalonada, tá? Ok. Bom, então aqui eu vou copiar e colar, mas eu vou modificar, claro. Veja, Z já é uma função de x, y, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer é trocar Z. Então, essa informação, só tem uma informação, eu vou colocar aqui. Ok? Então, esse aqui vai vir aqui. Ok? E deixa esses caras quietos. Tá bom? Ok? Essa informação já está embutida aqui. Ok? E vamos lá, continuo. Agora, eu vou, entre aspas, deixar em evidência x e y. Eu tenho duas letras, tá? Aqui, às vezes, alguns podem ter uma dificuldade, mas presta atenção. O que eu vou fazer? Veja, eu faço assim, como eu vejo quantas letrinhas aí, quantas letras diferentes você vê aí? Nesse vetor. Quantas letras diferentes você vê aí? Duas, muito bem, João Pedro, Mateus. Então, você vai fazer desse jeito, olha só. Você vai pegar dois vetores, porque você tem duas letrinhas, tá? Então, você vai colocar x aqui, e você vai colocar y aqui. Opa, y. Ok? E aqui ainda vamos acrescentar algumas informações, tá? Eu quero... Aqui vai ter um vetor, a soma desses vetores tem que ser igual a isso, tá? Então, aqui tem que ser um vetor de 3 componentes, tá? O que vou colocar aqui? X vezes algum vetor, mais y vezes... Qual vetor? Tem que dar isso, tá? Que vetor eu posso colocar aqui? Para que, somado com esse número e esse vetor aqui, seja exatamente isso. Alguém tem sugestão? Se não tiver, eu vou colocar, e você vai me perguntar talvez por quê, né? Eu vou colocar aqui 1, aqui vou colocar 0, e aqui 1. E aqui, deixa eu pensar, 0, aqui 1, e aqui 1. E aí? Você vai perguntar por que apareceram esses números aí? Bom, é simples, tá? Olha, x vezes 1 mais y vezes 0 tem que dar x, né? Aqui está. Agora, para que seja y, então tem que ser... Olha, veja que não aparece x, tá? Então é 0. Por quê? X vezes 0 mais 1 vezes y dá y. Agora esse aqui, como calculo? Como faço? X vezes 1 mais y vezes 1. Vai dar x mais y, tá? Ok? Então, como você encontra esse vetorzinho? Então, você enxerga aqui. Primeiro você separa, né? Aqui tem x vezes alguma coisa, y vezes alguma coisa, tá? E como encontra esse vetor? Bom, se aparece nessa parte x, então você coloca 1, né? Ou se fosse aqui 2, então você colocaria 2x, 2, tá? Então, aqui 1, por causa desse x. Aqui tem um x na terceira componente, então tem isso. Se fosse um 2 aqui, aqui seria 2 também, tá? Tá bom? Ok. Ah, tá. Então, esse conjunto é igual a esse. Mas não esquecendo uma coisa, tá? Que essa letrinha representa números reais, tá? Olha, aqui sempre representa números reais, tá? Como eu tirei para fora, então não vou esquecer essa informação. X e Y são números reais. Para que fique claro. Agora, se você enxerga direito isso que está aqui, essa parte que está aqui, o que está dizendo isso aqui? U é o conjunto gerado por... Veja, gerado por quê? São múltiplos de 1, 0, 0, mais múltiplos de 0, 1, 1, tá?
Porque x varia em todos os reais, y varia em todos os reais. Quer dizer, são as combinações lineares desses dois vetores, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Então, vou fazer o seguinte. Então, isso aqui vira o seguinte. Opa, tirando isso, fica assim. Por que, professor? Porque essa era a definição desse conjunto gerado. Conjunto gerado por 1, 0, 1 e 0, 1, 1 são múltiplos desse, e aqui está, múltiplos dele, mais múltiplos dele. Então, é isso. Então, você já encontrou a cara de U como se fosse um espaço gerado, tá bom? Então, um conjunto pode ser visto como um conjunto gerado também. Então, um subespaço pode ser visto como um subespaço gerado, tá? Então, quais seriam os geradores? Assim. Esses vetores não são os únicos geradores, tá? Mas são alguns geradores, tá? São geradores. Eles são geradores, mas não são os únicos, tá? De U. Por que digo que não são os únicos? Porque qualquer múltiplo dele é um gerador também, tá? Ok. Note que, então vou escrever assim. O múltiplo dele, quer dizer, múltiplo de 1, 0, 1, quer dizer, multiplica tudo por 2, por exemplo. Também são outros geradores, tá? São outros. Se quiser, vamos trocar aqui também. 3. Não precisa trocar nos dois, tá? Mas trocando. Então, são outros geradores de U. Okay? São os únicos? Não. São todos os múltiplos dele, incluindo todos os múltiplos dele, que podem ser geradores, tá? Tem um monte de geradores, então, tá? Ele tem muitos geradores. Ok. Ah, tá. Então, agora, vamos encontrar os geradores de V, né? Agora, encontramos os geradores de V. Um pouquinho era V. Vamos lá em cima, lá em cima, lá em cima. V. Imagino que dessa vez você vai fazer com um pouco mais de facilidade. Vamos prestar atenção agora. Então, dado o conjunto assim, com uma equação, eu posso encontrar os geradores já dele. Tá? Vamos ver, vamos fazer, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu posso isolar uma variável em função das outras, tá? Qual dessas variáveis, qual dessas três variáveis x, y, z você isolaria? Você isolaria ou deixaria em evidência. Aqui estão dizendo z, z, z. Né? Posso colocar z por outro lado e fica fácil. Isso mesmo, tá? Então, vou fazer assim e vou colocar z. Z igual a 2x mais y, tá? Tá bom. Então, dessa forma, veja, vou usar essa informação agora e colocar aqui. Vou copiar e colar e vou modificar, claro. Vamos lá, presta atenção. Essa informação, vou colocar aqui. Pronto. E esse aqui, bom, já utilizei, então, some. Tá bom? Agora, continuando, vou deixar em evidência as letrinhas que eu tenho aqui. Pergunta, quantas letras você está vendo aqui? Quantas letras temos aí? 2, diz João Pedro, Rafael, Matheus. 2 letras, tá? Então, isso aqui vai ser fácil de... Vou tirar daqui. Então, tem x vezes alguma coisa, mais... qual é a letra que aparece? Y, né? Ok? Perceba uma coisa, tá? Você podia ter isolado y também, ok? Podia ter isolado y também, tá? E vai dar daria outros geradores, tá? Então, aqui tem que ter um vetor
três componentes. Ok. Que números vou colocar aqui agora? Quais seriam os números que eu vou colocar aqui? Rafael diz 102. João Pedro também diz 102. Mais alguém? Vocês estão certos, João Pedro e Rafael, tá? X, 1. Aqui não aparece X, então é 0. Aqui aparece X, mas aparece com 2, então tem que ser 2. Aqui, qual seria o vetor que eu colocaria? Qual seria, nesse caso, agora esse vetor? 0, 1, 1, diz João Pedro. Mateus diz 0, 1, 1. Mais alguém? Vamos lá. Não é difícil, né? Veja. Bom, aqui, para y, não aparece y, então é 0. Aqui aparece y, aparece 1 vezes y, 1. E aqui aparece y, 1 também. É isso. Tá certo, tá bom? Bom, sendo assim, então, agora... Ah, tá. Deixa eu escrever de forma completa, tá? Eu tirei o x, mas não esqueça que x e y são números reais. X e y pertencem aos reais, tá? Então, copio aqui para me ajudar. Aos reais. Tá feito. Agora, então, esse conjunto, se você observa, é o conjunto gerado por esse vetor mais múltiplos desse vetor. Bom, então, esse aqui nada mais é o conjunto. Por favor, não confunda as notações, tá? Eu estou tirando aqui e aqui. Não tem, nesse conjunto, não tem mais aqui o símbolo de mais, tá? Aqui é vírgula, tá? Vírgula. Repito, aqui é vírgula, tá? Isso significa o conjunto de múltiplos dele mais múltiplos dele, tá? Então, o V é gerado por esses dois vetores, tá? Vejam, ele é gerado por dois vetores, como foi no caso de U, gerado por dois vetores. Eu tinha falado isso na aula passada. Esses dois vetores geram um plano. Aqui também gerou um plano. E era exatamente o desenho que a gente tem aqui. Tanto U, a parte azul, e a parte rosa, né, aqui, ou, sei lá, meio vermelha, é um plano. Ambos são planos, tá? U e V são planos. Ok, aí estão os nossos planos. Aqui está V. E a interseção deu um vetor, perdão, deu um espaço de dimensão 1, né? Essa palavra de dimensão daqui a pouco a gente vai falar, tá? Então, assim, finalizando essa parte, esses vetores aqui, os vetores, são geradores de V, tá? São geradores de V. São geradores de V. Certo? Ótimo. Então, é isso. Então, vocês já sabem como encontrar geradores, tá? Não são os únicos geradores, tá? Qualquer múltiplo dele, somado até com esse aqui, vai dar um gerador aqui, tá? Ok? Tem mais geradores, tá? Tem mais geradores, tá? Esses geradores, por exemplo, de U, deixa eu ver. Nesse caso vem, né? Aí está nosso plano. Deixa... Ok. Manda aí. Bom, deixa aí. Ok. Esse plano aqui deve ter um gerador aqui, um vetor que está nesse plano. E outro vetor que está nesse plano, tá? Esse 102 e 011 estão dentro desse plano, tá? Deixa eu colocar esses vetores, vamos ver. Aqui. Vou colocar aqui, vetor. Aí está o vetor, deixa eu colocar como vetor. Pensa, o vetor 102.
está dentro desse plano. Veja, está aí. Agora eu vou colocar o outro vetor. Zero, aí está o outro vetor. Vejam, os dois vetorzinhos aí estão dentro do plano. E qualquer combinação linear deles vai estar dentro do plano, tá? Se eu pego, por exemplo, esse vetor U mais V, aí está, está dentro do plano, tá? Esse vetor novo, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar alguma cor. Esse vetorzinho U mais V, ele também, deixa outra cor melhor. Esse verdinho aqui com esse pretinho, tá? Os dois também, esse e esse são geradores do espaço, nesse caso V, tá? Ok? Os três, todo mundo está dentro do plano, veja. Tá bom? Ok. Então, resumindo, tem um espaço vetorial. Aqui encontrei os geradores, tá? Não são os únicos geradores, tá? Pode ter mais, mas esses dois são uns dos geradores, tá? Ok? Outra observação, tá? Para ser subespaço vetorial, qualquer subespaço vetorial livre sempre deve conter o elemento neutro, tá? E por isso, todas as equações que envolvem, se você pega um conjunto como subespaço, qualquer equação que ele vai envolver vai ter que ser homogênea, tá? Tem que dizer, vai ter que ter um zero aqui. Vai ter que ser uma equação homogênea. Ok? Veja, aqui tem um zero aqui. Se você coloca um 2 aqui, não vai dar certo. Não vai ser mais uma equação homogênea, tá? Ok? E porque isso vai dar um plano, sim, mas não vai passar pela origem, tá? Então, o subespaço sempre tem aqui um zerinho, tá? A interseção, veja, aqui tinha um zero. Aqui também, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que y menos z igual a zero, tá? Ok, então, já sabemos como encontrar os geradores, tá? Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Ok, cadê meu seu livrinho? Aí. Vamos a outra definição. Soma de subespaços. Ok? Vamos somar não conjuntos qualquer, tá? Senão subespaços vetoriais, tá? Como que a gente define? Se U e V são subespaços de um espaço vetorial, o conjunto U mais W é somar todos os elementos de U mais todos os elementos de W, tá? Ok? Vou fazer exemplo, tá? E aqui é bom prestar atenção também. Encontre os geradores. Desculpa. Opa, vou colocar aqui se U e V, mesmo problema. Se U e V são esses conjuntos, encontrem os geradores de U mais V. Tá bom? Aqui prestem atenção, tá? Ele está pedindo geradores, tá? Ok. Ok? Geradores, tá? Veja só o que vamos fazer, tá? Preste muita atenção, tá? Presta muita atenção, tá? Como? No problema anterior, encontramos que nós encontramos que U, cadê? U era isso. U é igual a essa. E V é igual a isto. Sabem?
Desculpem. Acontece uma coisa curiosa. Quando vão me pedir U mais V, os geradores de U mais V, as coisas ficam mais simples, tá? Se U é isto e V é isso, estão me pedindo o quê? E o que estão pedindo? Estão me pedindo todos os geradores da soma, né? Então, veja só, aqui tem uma coisa curiosa. Toda vez que você veja U mais V, você veja U mais V e P são os geradores, e U já dado dessa forma, e V dessa forma, então os geradores de U mais V são fáceis de calcular, tá? Como assim? Deixa eu ver. Como seriam os geradores? Os geradores de U mais V, não se confundam, tá? Algumas pessoas podem cometer um erro aqui fatal. É o seguinte, U mais V, presta atenção, vai ficar assim. Você não vai somar esse com esse, não vai somar esses vetores, tá? Não vai somar, tá? O que você vai fazer? Tá, você vai pegar, deixa eu pegar. Opa. Você vai pegar esse conjunto. E você vai juntar aqui. Ok? Só isso, professor? Só isso, tá? Ok? Tá bom? Você vai juntar, não tem mais que fazer. Por que, professor? Por quê? Bom, o que significaria U mais V? São elementos que você pega daqui e soma com elementos, perdão, os elementos que estão aqui, soma com os elementos que estão aqui. Somar. Isso, afinal de contas, se você pensa um pouco, você vai ter que somar esse com múltiplos desses aqui. Ou esse com múltiplos aqui. Quer dizer, todas as combinações lineares desse, mais as combinações lineares desse. Afinal de contas, realmente, vai ser a combinação linear dos quatro. Tá? Essa é a razão, tá? Essa é a razão. Então, vou repetir. Toda vez que peçam para você calcular os geradores de U mais V, e se por sorte você sabe como é U, escrito como geradores, e você souber como é V, escrito como geradores, tá feito. Não tem nada demais. Agora é só isso, tá? Bom, agora tem um pequeno detalhe. Ok? U mais V está sendo, nesse caso, gerado por 1, 2, 3, 4 vetores, tá? Quando o espaço era gerado, aqui anteriormente vimos que era gerado por 2 vetores, dizíamos que era um plano, né? Quando era gerado por um vetor, era uma reta. Mas aqui, a soma de um conjunto gerado por 4 vetores, o que você acha? Que figura vai ter U mais V? Ou não? Não posso dizer nada ainda. O que você acha? U mais V seria um plano, uma reta, um espaço tridimensional ou um espaço de dimensão 4? O que você acha? Alguém tem uma resposta? E aí? O que você acha? U mais V está sendo um conjunto gerado por esses 4 vetores. Veja, agora tem uma coisa curiosa, tá? A resposta seria o seguinte, tá? Você não pode dizer ainda nada aqui. Por quê? Porque tem vetores, veja só, se você vê esse vetor, está se repetindo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, então, professor? Está se repetindo. Eu posso deixar assim mesmo? Pode deixar, tá? Ok? Mas como estão perguntando qual é o conjunto de geradores, quais são os geradores, você teria, esse seria um gerador, isso, esse seria um gerador, e esse seria um gerador. E esse também é gerador, mas ele já estava considerado aqui. Ele já estava considerado aqui, tá? Então, toda vez que você veja um vetor que se repete, como foi nesse caso, você pode eliminá-lo. Ok? Toda vez que você veja um vetor que se repete, você pode eliminá-lo. Na verdade, toda vez que você veja um vetor que seja combinação dos outros, você pode eliminá-lo, tá? Então, isso aqui, afinal de contas, dá para reduzir. Dá para reduzir, tá? Dá para reduzir assim. Tira esse cara e acabou. Ok? Bom, agora esses três, será que posso reduzir? Será que esse vetor aqui é linearmente independente com os outros? Linearmente independente com os outros? Será que esses três são linearmente independentes? Bom, esse é um assunto que daqui a pouco vamos entrar, tá?
Essa é a resposta correta. Está correta. U mais V pode ser escrito assim. U mais V pode ser escrito assim também, porque esse carinha, na verdade, nesse caso, é igual a esse aqui. Mas bastava que um deles seja a combinação dos outros, você podia eliminá-lo, tá? Então, só para responder, então, essa parte, a gente vai, claro, falar mais coisa ainda. Então, assim, esses vetores, né? Os vetores, esses vetores, geram, opa, geram U mais V. Ok? Esses vetores aí geram U mais V, ok? Ok, serão os únicos? Não. Se você pegar o múltiplo deles, mais múltiplos deles, eles também vão gerar, tá? Tem vários geradores, tá bom? Ok. Então, por enquanto, vamos ficar com isso, tá? Geradores, tá bom? Mas, professor, alguém deve perguntar assim, se eu não tivesse esse aqui, né? Se não tivesse resolvido o problema anterior e não estivesse nessa forma, o que faria? Bom, primeiro, se você está nessa forma, você vai ter que resolver e deixar na forma de geradores, tá bom? Aí V, mesma coisa, você vai escrevê-lo com forma de geradores, tá bom? Ok. Agora, alguém deve perguntar de outra maneira. Professor, se o professor, né, se eu, né, vou dar o problema dessa forma, eu já passaria U dessa maneira e V dessa maneira. É fácil de calcular U mais V. Mas se o professor pedisse U inter V, como que eu faço? Esse é um problema muito interessante, que daqui a pouquinho vamos fazer, tá? Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto, tá? Se eu pedisse que tivesse U e V dessa forma, e pedisse, calcule U inter V. Aí teria que fazer um probleminha, tem que pensar um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu faço, tá? Se U está escrito dessa maneira e V está escrito dessa maneira, quer dizer, U escrito como gerador, como um espaço gerado, e V escrito como espaço gerado, é fácil calcular a soma. Mas se U e V estivesse dessa forma e calcule a interseção, ainda eu tenho que fazer algumas coisas, tá? Agora, se U está escrito dessa forma, né, como uma equação aqui, ou duas, três, e V escrito dessa maneira, a interseção é mais simples, basta pegar juntar essas duas equações. Ok? A interseção e a soma de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial, tá? Eu sei que na matemática você aprendeu união de conjuntos, por exemplo, tá? E a união de conjuntos não é, nem sempre é um subespaço vetorial, tá? Por isso que a gente não vai falar deles. Ok, então, vamos ver qual é o próximo assunto e vamos ver, tentar resolver o que a gente está falando, né? Ok. Tá, antes de falar de bases, então, vamos resolver aquele problema que eu coloquei para vocês, tá? Vamos. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos supor, vou colocar outro problema, então. Problema, ok. Vamos colocar o problema assim, se U não está dado dessa maneira, mas está dado dessa forma, opa, ok? E V está dado dessa forma. Encontre agora a interseção deles, tá? U inter V e os geradores de U e V. Opa, de U inter V. E os seus geradores. Ok, melhor assim. Ok. Veja, eu já sei como que é U, tá? Mas por causa dos problemas, tá? Vamos supor que eu não saiba como que é U, a cara de U. Não é esse problema aqui em cima, né? Aqui está U.
Eu sei que é dessa maneira, tá? Eu sei que veio dessa maneira, tá? Eu não conheço U e V. Vamos pensar que eu não conheço U e V, mas eu somente sei ele como subespaços gerais, tá? Ok. E eu está pedindo encontra interseção, tá? Na verdade, eu teria que encontrar uma coisa parecida com essa. Ou, afinal, eu deveria encontrar U inter V, uma coisa como essa, né? Como essa, 0, 1, 1. Tá? Deveria encontrar uma coisa como essa, tá? Ok? Então, veja, U está sendo dado não agora como se fosse uma equação, tá? Senão como espaço geral. E V também, mesma coisa, tá? Então, o que você não deve fazer, cadê a solução? Muitas pessoas fazem, U inter V, o que eles fazem? Vem esse conjunto e vem esse conjunto. Os que se repetem seria a interseção. Esse com esse. Bom, acho que nesse problema pode acontecer que seja essa a solução, tá? Aliás, tá? Nesse conjunto é a solução, essa é a solução, tá? Ok? Tá melhor, então, para variar um pouquinho, vou colocar 2 aqui, tá? Ok? Esse problema, na verdade, é o mesmo, tá? Esse aqui, esse conjunto, é o mesmo, são os mesmos conjuntos que estão lá em cima, tá? Porque esse aqui é um múltiplo de 0, 1, 1, tá? Ok? Então, as pessoas, muitas vezes, quando veem isso aqui, coloca se aqui, como estava antes, né? A interseção, eles poderiam ser tentados a colocar de forma direta, tá? E nesse caso, ok. Nesse caso, opa, era para copiar. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Ok? Porque o elemento que aparece dentro deles, tá? E quando não aparece, por exemplo, eu vou colocar assim de propósito agora assim, 2, 2. Como não vem nenhum termo parecido aqui, então fazem o quê? Simplesmente, às vezes, cometem um monte de escrita errada. Colocam assim, que está errado, tá? Não pode escrever assim, porque isso já significa conjunto, tá? E aqui seria conjunto do conjunto vazio. Não é assim também, não. E também, às vezes, coloca assim, né? Vazio. E não pode. Por que não pode? Porque sempre U e V são subespaços vetoriais. A interseção sempre existe uma interseção. Sempre existe, tá? Pelo menos existe uma interseção. No pior dos casos, é um elemento neutro, tá? Ok? Você não pode enxergar aqui e calcular a interseção, tá? Cuidado. Então, o que a gente vai fazer? Agora que eu vou ensinar um método de como calcular essa interseção, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, é isso que vai tratar a nossa aula de hoje, né? Então, vamos escrever, tá? Não sei como dizer isso aqui, U como um conjunto dado por uma equação, tá? Veja, U está sendo dado como um subespaço geral, tá? Mas, então, vamos fazer o quê? Vamos escrever U como um conjunto dado por equações. Tá? Isso que a gente vai fazer, tá? E como eu faço isso, professor? Tá, então, deixa eu pensar. Se você pensa, então, vamos pensar, tá? Bom, aqui eu vou dar o método de como vou chegar como escrever U como um sistema de equações, tá? Eu vou fazer passo a passo. Você pode pular os passos se quiser no final, quando você já entenda de onde tirei isso. Ok? Então, como que eu faço, tá? Para isso, bom, note que um elemento de U vamos colocar um elemento, né? Digamos XYZ. Né? U deve ter elementos, tá? XYZ de U deve ter a forma para que um elemento esteja aqui, ele deve ser uma combinação de esses dois elementos, tá? Então, deve ter a forma que, vou colocar aqui, XYZ, e aí vai estar o segredo de tudo que a gente quer. E você, com isso, vai resolver quase todos os seus probleminhas daqui em diante.
eu vou colocar outras letras, né? Deve ser um múltiplo de esse número mais um múltiplo desse número, tá? Deve ter essa forma, né? Para algum A e B. Certo? Quer dizer, um elemento de U deve ser escrito dessa maneira, correto? Para algum A e B. Quer dizer, eu tenho que resolver esse sistema. Isso é um sistema, tá? Logo, devemos resolver o sistema. Qual sistema? Se você não vê o sistema, agora você vai ver o sistema, tá? Veja, X, olha, X, Y, Z é um elemento que você já conhece, tá? Então, você deve achar A e B, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. Você já viu isso alguma vez, tá? Então, vamos escrever como sisteminha, como um sistema, tá? Bom, A vezes 1 mais B vezes 0. Deixa eu colocar aqui. A vezes 1. 1 vezes A, né? 1 vezes A. Mais B vezes 0, ou 0 vezes B. B vai ser igual a quem? A X. Ok? É o único sistema? Não, tem mais sistema aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui tudo. Isso. O outro, 0 vezes A, mais B vezes 1, igual a Y. Certo? E o próximo, Z, A vezes A mais B. Isso. Então, vamos repetir, tá? Um elemento de U deve ser combinação linear desses dois, tá? Então, essa equação aqui deveria ter solução para algum A e B. Deve ter solução. Ok? Tem que ter solução. Deve existir solução, tá? Os elementos de U são elementos que satisfazem essa equação. Ou, afinal, são elementos que satisfazem essa equação. Bom, agora você já está em um sistema de equações, tá? Esse sistema aqui te leva... Opa! Esse sistema te leva a uma matriz ampliada, etc, 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 né? Ok. Qual seria a matriz ampliada do sistema? Teria três linhas. Teria três colunas, nesse caso, três colunas. Ok? E teria, as variáveis seriam 1, 0, x. Né? X é um número, tá? Ok? Aliás, algumas coisas que você já pode deduzir facilmente aqui. Olha, aqui é 0, tá? Seria 1 vezes A. A tem que valer x necessariamente, tá? Aqui teria que ser x e B teria que ser necessariamente y, tá? Mas vamos continuar. Ok. Mas, vamos lá. Aqui diz aqui 0, A, 0, né? E aqui seria 1, e aqui seria y. Ok? Queremos saber quando esse aqui tem solução, tá? Para algum A e B. Ok? Queremos saber quando tem solução. Aqui tem 1, aqui 1. Z é um número, tá? Então, Z. Opa. Ok. Se você percebe o que a gente está fazendo, tá? Você monta assim o seu sisteminha e veja, o vetor 1, 0, 1 ficou aqui. O vetor 0, 1, 1 ficou aqui. Ok? E desse lado, você colocou o quê? X, Y, Z. X, Y, Z. Tá bom? 1, 0, 1, 0, 1, 1, X, Y, Z. Agora, eu quero resolver isso aqui de tal maneira que isso aqui tenha solução, tá? E quando o sistema tem solução? Respondam, por favor, para mim. Responda, quando o sistema tem solução? Quando tem solução? Responda para mim, por favor. Quando o sistema tem solução? Rafael diz que o PA é igual ao PC. Muito bem, Camila. Muito bem, Rafael.
Isso que você tem que procurar. Mas essa matriz aqui não está na forma escalonada? Não está na forma escalonada. Então, preciso deixar na forma escalonada. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer operações elementares nessa matriz, tá? Então, isso que você vai fazer, tá? Deixa uma coluna aqui. Ok, então você vai fazer operações. Aqui já está quase. Esse aqui falta eliminar. Então linha 3. Tá? Linha 3. Ok, setinha agora. Linha 3. O que a gente faz? Quero eliminar esse 1. Então, menos linha 1, né? Então, vou copiar. Tá devagar, tá bom? Então, se você vê qual é a matriz que você monta, é muito mais fácil. Antes de falar tudo isso aqui tem uma explicação. Olha, você coloca o vetor 1, 0, 1, que é esse primeiro. O próximo vetor é esse. E aqui as variáveis, os termos independentes. E faz as contas. Então, vamos lá. Vamos eliminar essa linha. Vamos alterar essa linha. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Z menos X. Bom, Z menos X é Z menos X, né? Não tem como fazer nada. Ok. Essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Essa matriz está na forma escalonada? O que vocês acham? Está na forma escalonada? Não, diz Mateus, não diz João Pedro, não diz Rafael. Então, vamos lá. Não está na forma escalonada, professor. Então, vamos fazer mais operações, tá? Copiar e colar. Aí. Então, preciso eliminar esse 1. Para isso, é fácil, né? Linha 3 menos linha 2, né? Linha 3 menos linha 2. Tá? Ok? Então, vamos alterar tudo isso aqui. Linha 3 menos linha 2, tá? Ok. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Agora, isso aqui, menos isso. Então, Z menos X menos Y. Concorda? Isso menos isso, ok. Pronto. Agora, essa matriz está na forma escalonada? Pergunto agora. Essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Sim, está na forma escalonada. Ok. Então, agora a gente se diverte. Olha só. Para que o nosso sistema, esse sistema tenha solução, né? Então, para que nosso sistema tenha solução, devemos ter o PA igual ao PC, né? Ok. PA igual ao PC, né? Posto a matriz ampliada igual ao posto a matriz de coeficientes, né? Ok. E nesse caso, para nós, quanto é, né? Vamos lá. Como? Quanto vale o posto a matriz de coeficientes? 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 Todo mundo concorda com o Rafael? Dois, né? É só saber contar, olha. Quantas linhas não nulas? 1, 2. 2. Mas eu quero que ela tenha solução. Portanto, quanto vale o posto a matriz ampliada? Veja, o posto a matriz ampliada, bom, depende, né? Depende. Entre aspas, seria 3. Mas eu quero que tenha solução. Olha, como y, z e x são variáveis, eu preciso que elas, né? Assim, devemos ter, né? Opa. Eu preciso que essa matriz tenha, posto a matriz ampliada tem que ser quanto? Tem que ser 2, né?
o posto da matriz ampliada também deve ser 2, tá? Deve ser assim. 2. Então, quanto tem que valer essa expressão aqui? Quanto tem que valer essa expressão? 0, né? Essa expressão aqui deve ser igual a 0. Equivalentemente, devemos ter isso. Ok, então, um resumo aqui agora. Ok, então, para... Aí. Um pouquinho mais para cima. Para que x, y, z esteja em U, isso aqui deve ter solução. Bom, então, para que x, y esteja em U, a condição deve ser que esse aqui, essa deve ser a condição, tá? Logo, os elementos de U satisfazem os elementos, vou colocar aqui, x, y, z, né? Satisfazem o quê? Satisfazem essa equação. Bom, ou, escrito de outra maneira, como escrevo de outra maneira? Veja. U igual, veja, é o conjunto x, y, né? U é o conjunto de pontos x, y, z. Claro que estão em R3, né? Que sempre estavam lá, em R3. E satisfazem qual condição? Essa condição. Essa é a equação dele. Tá vendo? Agora eu já sei como que é U. U é o conjunto formado pelos pontos R3 e que satisfazem essa equação. Tá bom? Bom, professor, mas se você vê lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó, lá em cima, ó, lá em cima. Não é a mesma coisa, professor. Veja, aqui x mais y menos z igual a 0. Certo? Aqui é, entre aspas, diferente, né? Lá em cima está assim, mas aqui satisfazem isso. Mas é a mesma equação, se você ver, é a mesma equação, tá? Escrito em outra ordem, né? Veja, multiplicando por menos, deixa eu colocar esse aqui, menos, aqui seria menos, e aqui seria mais, e aqui seria mais, ficaria assim. E organizando, ficaria assim. É a mesma coisa. Tá bom? Que é a mesma expressão dada nos problemas anteriores. Ótimo. Ok? Então, já sei como escrever U como cara de equação, tá? Se U for dado em forma de espaço gerado, eu sei como escrever U como se fosse uma equação, tá? Para finalizar, então, vou fazer V com cara de equação também, tá? Vamos ver se você agora está mais esperto, tá? Deixa eu ver. Agora, escrevamos
Por que preciso, né, que escrever com cara de equação? Isso para encontrar a interseção, tá? Então, vamos ver como conjunto dado por equações. Ok? Como que eu faço isso? Bom, agora que você já ficou esperto, vamos lá. Vou dar uma volta para trás. Então, você vai fazer isso, né? Você faria isso, tá? Analise com muito carinho isso, tá? Mas na prática, faça o seguinte. Pegue os vetores, escreva assim como matriz. Os vetores. E aqui coloque x, y, z. Tá bom? Se tiver mais vetores, bom, você coloca mais vetores aqui. Tá? Só isso, tá? Dessa última coluna, sempre você vai colocar as suas variáveis. Ah, professor, se tiver, por exemplo, em R4, 1, 0, 1,3, 0, 1, 0,1,1,4, o que eu faço? Você coloca mais incógnita, só isso. Ok? Para isso, usamos as matrizes. Agora, de forma prática, tá? Eu vou ter. Ok. Então, o que eu faço? Então, você acaba da nossa aula, tá? 1, 0, 2. E aqui, 0, 2, 2. E aqui, professor? X, Y, Z. Direto, tá? Não precisa de mais. O que eu faço aqui? Ah, faz operações elementares, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer operações elementares aqui direto. Aí está. Aqui, eu deixei aqui o computador faça as operações elementares e ele fez, tá? Tá bom? Ok? Pergunta, essa matriz está na forma escalonada? Essa matriz está na forma escalonada? Sim ou não? Sim, está na forma escalonada, correto. Ok? O que eu tinha que fazer aqui? Operações elementares, tá? Isso é repetitivo, tá? Fazendo operações elementares, chegou aqui. Ok. Temos, quanto é o posto, né? O posto da matriz de coeficientes, quanto é? Quanto é o posto da matriz de coeficientes? Quanto vale o posto da matriz de coeficientes aqui? Quanto vale? Nesse caso, vale 2 também, né? Mateus, muito bem, Mateus, Rafael. Então, mas o posto de matriz ampliada tem que ser 2 também, tá? Para ter solução, devemos ter que o posto da matriz ampliada deve ser 2. Deve ser 2. Deve ser 2, tá? Portanto, alguma expressão tem que valer 0 aí. Portanto, essa expressão deve valer quanto? Isso, João Pedro. Isso tem que valer 0. Por quê? Se isso vale 0, assim, o posto da matriz de coeficientes, conhecido como posto da matriz ampliada. Tá? E isso tem que ser 0. Aí está a nossa equação, tá? Tá? Essa equação é a que define nosso conjunto V, tá? Então, V é igual o conjunto agora de pontos que estão no x, y, z, que pertence a R3. Vou copiar daqui, que é mais fácil, para escrever tudo isso. Ao que satisfazem isso? Aí. Ah, professor, vamos ver se essa equação é a mesma que está ali em cima. Olha, 2z menos 2y menos 4x. Veja, o x está bem atrás, o y está atrás. Vou organizar um pouquinho, veja só. E tem mais coisas ainda que a gente pode fazer, antes de ir conferir ali em cima. Eu vou dividir tudo por 2. Então, dividindo tudo por 2, tenho isso, tira isso, aqui dá 2. Agora, multiplicando tudo por menos 1,
Ok? Tudo por menos 1. O menos aqui, e aqui vira mais, e aqui vira mais. Agora, organizando, vai ver que é a mesma coisa, tá? Vou colocar o 2x e 2x mais na frente. O mais y para cá. E menos e ali. Tá? Veja só. 2x está aqui. Y está aí. Menos e aqui. Vamos lá. Vamos conferir e vamos ver se isso é igualzinho ao que tem lá em cima. Tá? Opa. Cadê V? Aí. 2x, vou copiar aqui, olha, eu vou copiar e vou para embaixo. É isso mesmo, vamos ver. 2x mais y menos e igual a zero. Correto. Pronto, feito. Agora, professor, o que eu faço? Ah, agora é fácil, né? Agora já não tem nada mais para fazer, tá? Já tenho U, já tenho V, escrito como equações. Agora, como calcular a interseção? Bom, calcular a interseção agora é mais fácil, né? Olha, já que você tem U e V escrito como equações, é só repetir os passos anteriores, tá? Né? Quais passos iniciais? Vou voltar lá. Olha, quando você tinha como equação, aqui está, você faz isso, faz esse escalonamento aqui, bonitinho, e continua brincando. Ótimo. Tá bom? Isso aí a gente já fez, tá? A gente fez no primeiro problema da aula de hoje, tá? Bom, agora é só repetir isso mesmo, tá? Dessa forma. Podemos calcular o intervém. Já foi feito no início dessa aula, né? Veja o primeiro problema de hoje, né? O primeiro problema feito. Na aula de hoje. Ok? Então é isso, tá? Então, professor, se o subespaço dado em forma de equação é posto calcular a interseção, sim, é muito mais fácil. Se pedissem, se esses dois conjuntos estão na forma de equação, posso calcular soma? Pode. Primeiro transforma em forma de subespaços gerados, tá? É só isso. Nessa aula trata só disso. E para finalizar, deixa eu ver que aula aqui de hoje. Hoje, 22 de março. Turma 3. Isso. Informação importantíssima. Tá bom. Vamos ver o que mais a gente tinha. Ah, tá. Isso aqui é fácil, tá? Mas isso a gente vai aprofundar na aula que vem. O que é base? Né? Base, eu vou dar uma pequena pincelada aqui. Base é um conjunto de vetores, vai se chamar base. Sim, primeiro, esses vetores têm que ser ele aí. E o conjunto V, o espaço V, é gerado por esses vetores, tá? Ok? Bom, isso a gente vai ver na aula que vem. E estamos quase acabando a matéria dessa parte, tá? E não é difícil, não, tá? Então, vamos ficar por aqui. E a aula que vem a gente fala sobre esses assuntos, tá? Veja o que é base, com muita calma. A aula que vem a gente faz isso. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Se não, a gente fica até aqui.